episódio de hoje vamos aprender a preparar lasanha vegana com massa fresca. Então, para começar a nossa receitinha, nós colocamos a farinha de trigo já peneirada num recipiente e adicionamos água bem aos pouquinhos. Por que tem que ser aos pouquinhos, Deb? Bom, essa massa ela é a massa mais simples do mundo, é só água e farinha. Se a gente colocar muita água ao mesmo tempo, a gente não vai ter noção do ponto da massa, que é o ponto que nós conseguimos ter uma massa firme, que não gruda na nossa mão e que seja também maleável para que a gente consiga abrir. Então a dica é, vá botando água aos poucos, misturando sempre com uma colher até que a massa fique bem empelotada mesmo, assim como está aparecendo aqui. E aí sim, você transfere para uma bancada que deve estar bem limpa, totalmente seca e até um pouquinho enfarinhada se você preferir. E aí a gente começa a amassar. Se durante esse processo de sova da nossa massa, você perceber que a sua massa está muito seca e que não está dando liga, que ela está muito dura, aí você pode ir colocando água aos poucos. Eu aconselho sempre a ir molhando a mão e amassando até que você consiga. Se você errar na medida de água e colocar mais água do que o necessário, ela vai ficar bem melequenta. Aí, basta você adicionar mais farinha. Mas o ideal é que o número de quantidade de farinha seja fixo e a água é que seja o elemento que você vai adicionando aos poucos, para evitar que você faça uma massa super grande. Então, depois que você conseguir uma massa bem homogênea, que não gruda na mão e que esteja leve, você deve cortar em pedaços menores essa massa para facilitar a abertura. Nós vamos abrir com um rolo, daqueles de abrir massa mesmo. Para isso, nós precisamos peneirar farinha sobre a bancada e sobre a massa. Essa massa ela é muito elástica, se nós não passarmos farinha de trigo, nós não conseguimos abrir. Então, qual é a espessura certa da massa? Olha, a espessura ela varia muito, principalmente quando é uma massa que nós fazemos assim, de forma manual. Nós não estamos usando um aparelho que abre massa. Então, a dica é que você não abra uma massa transparente, muito fininha, mas que ela também não fique muito grossa. Que ela seja aproximadamente de uma espessura de 1,5 mm. Mas aí isso é muito difícil, Deb, para a gente controlar, principalmente para quem nunca fez massa. Tudo bem. Abre do seu jeitinho. Geralmente as pessoas costumam abrir um pouco mais do que deveriam, então a massa fica muito fina. Para a gente solucionar esse problema da finura da massa, nós não vamos cozinhar a massa da lasanha antes, nós vamos colocar a massa direto no forno para ser assada, tá? Agora, se você abrir uma massa que você acha que esteja grossa, aí você pode dar uma cozinhada como se fosse um macarrão, escorrer, né, lavar e usar para fazer a montagem. Não vou fazer desse método aqui. O modo como eu vou fazer essa massa hoje, ele é bem fácil e sempre dá certo. Então, se você está fazendo pela primeira vez, faz exatamente como eu estou fazendo aqui, que não tem erro. Depois, quando você for pegando a prática, aí sim você se aventura a fazer algumas modificações. Bom, terminei a massa, eu cortei, vocês viram ali que eu cortei do tamanho mais ou menos do recipiente que eu vou fazer. Então, aquela massa deu para um recipiente pequeno e para um recipiente grande. E agora eu vou fazer o recheio para nossa lasanha. Numa panela com água bem quente, eu já tinha desligado o forno e botei a proteína de soja para hidratar. Depois que ela hidrata, eu vou espremer bem para tirar o máximo de água possível e vou adicionar em uma panela alho, cebola roxa. Num fio de azeite eu vou deixar dourar bem. Em seguida eu vou colocar tomate, sal e a proteína de soja já hidratada e já espremida. Por que tem que espremer e tirar bem a água? Porque aquela água que fica na proteína quando ela é hidratada é uma água super, super ruim de se comer. Se você consegue tirar o máximo daquela água, você consegue fazer como se fosse uma reidratação dessa proteína, só que com tempero, com o molho de tomate, enfim, com o refogado que você colocou na panela, e aí sim fica muito mais suculento.
eu não vou cozinhar a minha proteína com água. Eu vou cozinhar sempre com molho de tomate para que ela fique muito suculenta. Esse aí é o ponto que vocês estão vendo. Então, depois do refogado, eu adicionei a proteína de soja, temperos a gosto, você pode usar o que você mais gosta e vai provando, e bastante molho de tomate, tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição uma receitinha de molho de tomate que eu adoro e que eu sempre indico. Para montar a lasanha, o primeiro passo é deixar a parte do fundo molhadinha. Você não precisa colocar parte do recheio, porque geralmente o que a gente encontra por baixo da lasanha é a massa. Só que se você botar a massa direto, ela vai grudar. Não vai ficar legal, você vai perder essa massa que você está colocando direto. Então, ou você vai usar molho de tomate ou um pouquinho do recheio, como eu estou fazendo aqui. Em seguida, é bem simples, é só intercalar a massa e o recheio. E aí, gente, o recheio, eu sei que tem muita gente que assiste aqui o programa que não é fã de proteína de soja, mas deixo bem claro que o recheio pode ser o que você quiser. Inclusive, no salgadinho de esfirra, que eu dei aqui no canal umas semanas atrás, eu ensinei a fazer um recheio de berinjela. Então, se você quiser usar um recheio diferente, que não leve soja e tal, use esse de berinjela que também combina super bem. Então, vamos lá. O último passo da montagem da lasanha tem que ser o recheio. Se você quiser botar um queijo vegetal, alguma coisa assim, pode colocar. Mas por que não pode ser a massa? Porque ela vai ressecar. Então precisa ser o recheio bem suculento ali em cima. Depois de 20 a 30 minutos em forno médio, a lasanha está pronta. Então vocês podem ver agora o resultado da nossa lasanha, que ficou super suculenta, e o mais importante que a gente tem que observar na montagem de uma lasanha são as camadas. As camadas aqui, elas estão bem separadinhas, você consegue identificar onde é que é massa, onde que é recheio, e isso faz toda a diferença na apresentação de uma lasanha. Bom, esse é o resultado. A massa é super deliciosa, é uma lasanha muito leve. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e não esquece de acessar o jornadavegana.com. Eu te espero no próximo vídeo. Até lá!